posição mais da hora. Podem começar aí. Então é isso aí. Estamos em 28 de setembro, finalmente de volta ao YouTube, depois de muita confusão, strike e tudo que você puder imaginar. E depois de todo esse tempo, o Brasil continua de cabeça para baixo. Vocês sabem, nós já temos, desde a última vez que nós entramos aqui no canal, nota de R$200. Todos os candidatos a prefeitos e vereadores no Brasil já registraram as suas campanhas. Toffoli não é mais presidente do STF e o Pantanal está pegando fogo. Tem uma coisa importante também. O Brasil agora tem as viúvas de Stalin, por incrível que pareça. Diego, bem-vindo de volta ao YouTube. Viúvas de Stalin e viúvas de Thatcher, juntos, de mãos dadas, caminhando pela Avenida Paulista. Zé, pronto para as eleições? Prontíssimo e prometendo novamente 3 trilhões de seguidores nesse canal semana que vem. É isso aí. Wilber, Stalin era um bom camarada? Aí você vai ter que perguntar ao camarada Trotsky, não é? É isso aí. Eu quase esqueci de dizer que esse canal trata os fatos políticos com ciência política sempre que possível. O tema de hoje é eleições e Bolsonaro. Nunca mais a gente falou do Bolsonaro. Não, Bolsonaro não, tô cansado. Não, tem que falar, tem que falar do Bolsonaro. Vamos falar um pouco de Bolsonaro, um pouco de Ricardo Salles. O Diego gosta de falar de Ricardo Salles. Zé, vamos começar a falar o quadro geral das eleições, os números? Então, estamos à beira das eleições, pertinho das eleições municipais, são 147,9 milhões de eleitores, então é uma eleição gigantesca, respeitável. E tem 5.568 prefeitos para serem eleitos, 57.942 na estimativa do TSE, vereadores a serem eleitos. Então, é um evento que vai mobilizar, apesar da pandemia, o Brasil. Tá? É isso aí. Então, vamos começar a nossa rodada de eleições. Vamos começar por São Paulo. Diego, o que você achou da candidata voadora de Ribeirão Pires? Eu acho que é um quadro que nós poderíamos chamar de forma técnica na ciência política de inovação democrática, ou seja, usar recursos heroísticos e aéreos para a melhoria das instituições que já não funcionam normalmente, mas você tem um aditivo aéreo que poderia ser patrocinado, inclusive, já que o liberalismo econômico está na moda, você pedir apoio de companhias aéreas como Azul, TAM, Latam, para apoiar politicamente uma candidata como essa. Opa, não está mais permitido financiamento empresarial. Ou seja, a ciência política não tem instrumental, metodológico e teórico para explicar esse tipo de inovação, Ranulfo. É algo inédito na história desse país. Mas ainda bem que a gente começou pela informação mais inútil dessas eleições. A candidata é Marisa Reinoso, do Solidariedade, e o seu vice não é a Fofoca, que é o bichinho que estava no ombro dela, dizendo que tinha medo de olhar para... Aquilo foi ridículo. Quando eu lembro daquilo, eu fico com vergonha. Calma, Fofoquinha, não tenha medo. Nós vamos limpar essa cidade junto com a população e com muitos super-heróis, Fofoquinha. Mas tem foto dela voando, é bacana. Tem que colocar na edição isso aí, hein? Tem vídeo dela Acho voando. Necessário. Sim, vai ter. Se der tempo. Então tem que falar Tem pouco. vídeo dela voando. Wilber, Sim. me fale das estatísticas bolos de basquete. Você sabia, cara, que Tyler Hero, jogador do Miami, é o primeiro calouro no primeiro ano a fazer mais que 37 pontos em um playoff? É isso que a imprensa brasileira, pelo menos a imprensa que gosta do Boulos, está fazendo com ele. Então, de repente, você encontra chamadas. Boulos lidera entre os mais ricos de cabelo branco
com calvície. Bolo lidera na classe, sei lá, na zona leste de São Paulo. Vai ter bolos. Não, Café com bolos. tá um absurdo. Eu nunca vi alguém usar a estatística dessa forma para falar tanto de um candidato, para colocar tanto ele na boca da imprensa. Principalmente Parece em São basquete. Paulo, né? Que o que vai ganhar, né, no segundo turno precisa ter 50% mais um, né? Da forma como o Boulos está. Mas o Zé discorda, o Zé acha que é isso mesmo. Tem que fazer as estatísticas basquete do Boulos. Isso é intriga da oposição, rapaz. Vocês estão de implicância com o Boulos. Até Vai mesmo ter porque... bolos, cara. Vai ter bolos até mesmo porque, Zé, não podemos esquecer que o nosso liberalismo tupiniquim em São Paulo é muito ruim de conta também. Isso o nosso William Bonner das Alagoas e da ciência política brasileira, ele esquece de dizer que o candidato, que nem é mais candidato, Felipe Sabará, errou, sabe, uma conta assim, entre uma escala de 15 mil para alguns milhões de reais esquecidos. Eu não esqueci de declarar, não foi um erro de cálculo. Cara, o problema é o seguinte... Então, o novo, com esses tipos de representantes, mostram que tem que fazer o teste psicotécnico, pelo menos no início ali, para saber a qualidade da candidatura. As instituições tem réplica aí. já estão funcionando, inclusive, já atuaram, tá entendendo? Mas eu até entendo o cara, porque assim, cara, quem tem muito dinheiro, pô, esse tipo de mixaria você deixa passar. Pô, eu deixei R$10 na minha carteira. Quando eu peguei a roupa limpa na máquina, tava tudo espatifado lá. E aí? Exato. Tá vendo? As instituições estão funcionando. O Wilber é um comparativista. Justamente. Na melhor tradição. Foi uma comparação maravilhosa. Aprendi com Lipe Raiz Sartori. Foi uma comparação miserável. Vamos falar de ciência? Bruno Covas, máquina. Zé, Bruno Covas está em segundo lugar. Russomano, cavalo paraguaio, já está disparado na frente, salvo engano, com 27% das intenções de voto. E Covas deve ter aí 20, 19, não lembro bem. Mas tem a máquina. Máquina conta? Pela tradição da ciência política, sim. Né? Tem muita gente abandonando o barco dos velhos paradigmas e abraçando, sabe-se lá, Deus o quê, mas eu continuo apostando que máquina importa. Né? Máquina partidária e máquina governamental importam. Né? Eu vou aproveitar e vou dar algumas estatísticas a mais sobre isso. Né? Hoje, nessa eleição, a gente vai ter 13 prefeitos tentando a reeleição. Né? E 13 que não podem concorrer porque já estão, enfim, no segundo mandato. Né? Em 15 das 26, a situação ela tem a maior coligação formada. Né? Ou seja, as maiores coligações formadas elas são de candidatos ou que estão tentando a reeleição ou que estão ligados à situação. Né? As 3 maiores coligações formadas estão nas capitais e são da situação. Né? Então, é o Bruno Reis, que não é o Bruno Reis da ciência política, é o Bruno Reis lá de Salvador, né, do DEM, o José Salto Nogueira, do PDT, e, claro, ele, o João Campos. Né, em terceiro lugar, com a terceira maior coligação do país, a maior em linha reta, claro. Esse tem história. Recife sempre entra. O Wilber, máquina conta? Demais, pô. Demais. No final da eleição, a gente vai ter que fazer uma conta simples de proporção. Quem levou mais? Máquina ou não máquina? Vai ganhar. As instituições... Bem, as eleições no Brasil não são tão difíceis de se prever assim, não. Tanto é que a gente sabe quais são os partidos que conseguem lançar candidatos competitivos, quais são os que não lançam, por que não lançam. Não é porque em 2018 aconteceu um pequeno acidente, uma marolinha aí nas eleições presidenciais, que a gente vai abandonar. Isso era uma marolinha. Vai abandonar as teorias. A gente vai abandonar as teorias dessa forma. É claro que tem... É claro que houve, sim, um abalo em alguns cenários, mas a gente tem que apostar sempre na regra, não na exceção. Você vai apostar na exceção? Boa,
Foi? É isso aí. Eu tenho uma pergunta infame aqui para o Diego. Diego, qual foi o partido em São Paulo que não teve tato para lançar candidato? Essa eu vou me recusar a responder. É Porque absurda, né, bicho? É um trocadilho infame demais. Cadê o Jaiminho? Cadê o Jaiminho? Eu gostei. Gostou, né, Zé? O Mas Diego tá lá Zé. disputando com o Boulos. Pensei que era o... Como? O Martato tá disputando Não. com o Boulos. É impossível disputar com o Boulos, ele vai ganhar. Não, o Em Boulos qualquer vai levar. Cara, O Boulos vai levar bolo. Inclusive, tem um quadro agora em sua campanha que é Café com Boulos, que você recebe o Boulos em casa. muito massa, pois é. Isso é ótimo. Tem que... Eu fico pensando quanto o Boulos vai engordar comendo bolos e tomando café para poder ganhar essas Exatamente. eleições, porque São Paulo tem um colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral. Sim, sem Não, dúvida. pastel é pior. Eu não sei se pastel é pior do que bolo, né? Assim, do ponto de vista Depende. alimentício, nutricional. Porque é o seguinte, nós temos que incluir... Eu acho que a interdisciplinaridade ela é fundamental para entender a própria política. Então, vou usar da interdisciplinaridade para poder explicar que, no caso do café com bolos, você pode disfarçar e beber muito mais o café do que comer o bolos. Agora, o pastel não há como, porque se você pede um pastel de carne ou de queijo com carne, e se for ali em São Paulo, e eu conheço bem as feiras ali na Liberdade, onde o Boulos transita bem, ali Perdizes, você vai ter pastéis recheados no Brás, pastéis recheados, e imagine Bruno Covas, russomano, tendo que comer tanto pastel assim. Bruno Covas Será não uma aguenta questão mais. nutricional para horizontal, envolvendo todos os candidatos à prefeitura. Menos Meu Felipe Deus. Sabará, que não é mais candidato. Que não é, mas porque conseguiu as- identificar infiltrados na clã, infiltrados no Novo. É um bom As time, mas não merecia instituições o voto, estão sabe? funcionando. As instituições estão funcionando. Menos As as novas. ambientais. Menos as Menos ambientais. as ambientais e da saúde. Olha, mais destaque para São Paulo? Tem sim, eu quero lembrar novamente que no outro vídeo que não deu certo, em São Paulo tem um candidato aí do peito, Barolo, veja no vídeo aí, Barolo Vídeos, principalmente quando São Paulo perder. Destaque não é fazer propaganda para o candidato que pode registre, né? Não, é porque quando São Paulo perde, ele fica muito puto e eu vou lá rir. Sabe por que eu acho que o São Paulo não ganhou hoje? Rio do Barolo. Vamos para o Rio de Janeiro? Bora sim, claro. Nem deveria estar, né, nas eleições, porque Rio de Janeiro é uma cidade-estado, né? Tem leis próprias, comportamento político próprio, tudo no Rio de Janeiro é diferente, né? Acho que até tudo lá, o TJ é diferente, o Tribunal de Contas é diferente, tudo é diferente, né? Você está Qual é o chamando o Rio destaque? de Janeiro de um rogue state? Cidade-estado, né? Pode ser. Não é uma cidade-estado, um rogue state mesmo. Já é um estado falido, já é uma coisa... Não tá. Valderice Santos Conceição. Conhecem? Uma grande filósofa brasileira da área também alimentícia. Hoje esse programa deveria ter título, inclusive, Nutrição e Ciência Política. Deveríamos ter convidado a Rita Lobo. Certamente, porque açaí, eu prefiro o açaí lá do Pará, né? Quando eu vou fazer pesquisa de campo lá, Bom. o açaí legítimo. Mas no caso da Val, é o açaí com sabor Bolsonaro. Valderice Santos Difícil Conceição, de engolir, candidata ao cargo de vereadora por Angra dos Reis, pelo Solidariedade, e mudou de nome, agora é Val Bolsonaro. Não dá nem para falar nos outros candidatos. Vamos para a capital que mais importa, a capital das capitais? Zé, Recife, vai que é tua. Ali sim, viu? A disputa ali vai ser quente. Em outro vídeo eu já comentei sobre a Batalha dos Primos. Nós esperamos ansiosamente em Recife por essa batalha. Na verdade, ela foi aí adiada, né? Era para ter acontecido na disputa pelo governo do estado, mas devido a manobras
dentro do PT, a gente não teve a candidatura da Marília. Mas dessa vez, a Marília está confirmada como candidata e sai em confronto direto com o seu primo, João Campos. Não percam, vai ser emocionante. Rapaz, aquele senador lá, rapaz, tá chateado com isso, né? Humberto Costa. Né? O amigo do Ranulfo, Humberto Costa. Não é de hoje, não. Isso que ele só vota contra aí. O PT quer lançar candidato, mas ele é contra. Pode não. Ele rachou, né, com a Marília. Ele saiu do barco da Marília, enfim, preferiu apoiar a candidatura do João Campos, mas o PT continua firme na direção do mas é um rapaz que tem tradição aí, né? Já tem séculos de experiência, né? De gestão pública, então faz mais sentido politicamente, sim, uma... Expertise importa. Com toda certeza. Muito bem. O namorado da Fátima ficou de fora, né? Quem? O Túlio Gadelha é o caso do candidato que ia ser, mas acabou não sendo, né? Tinha ali toda uma articulação. As voltas que não foram. Tinha uma articulação, tinha uma pesquisa interna que só dava a ele, feita com os amigos dele mesmo, mas acabou. Mas que veneno, Zé. Que veneno. Zé, por favor, você é um cientista político sério. Não pode. Pesquisa o veneno. Feita no Twitter. Enquete de Twitter. Enquete tipo de a do Twitter. Boulos. Meu Deus. Mas destaque Recife. Recife é a capitania que deu mais lucro. Aí a gente vai passar a noite falando de Recife, cara. Mas falássemos também da eleição em Camaragibe. Boa. Vocês conhecem Filadélfia, em Tocantins? Só Tem Filadélfia Rock. em Tocantins. Mas tem um Palestina. Rock Balboa lá? Palestina, lá nas Alagoas. Cara, hein? Famosíssima. Eu não sabia desse daí. Fico impressionado. Que tem Filadélfia ou Palestina? Palestina em Alagoas. Mas tem muro lá? Não tem nada, só tem Bolsa Família. Só tem Bolsa Família, que é o nosso próximo assunto daqui a pouco, Renda Brasil. Mas vamos lá. Recife, candidatura de João Campos tem uma lógica lá, né, do PDT, PSB, que se repete em Porto Alegre, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Aliança, talvez eu tenha perdido aí alguma outra capital, alguma outra grande cidade, mas PDT, PSB é talvez a racionalidade melhor estabelecida agora para 2022. Ciro Gomes conseguiu articular essa aliança para 2022. Ele quer sair dos 12%, custe o que custar. Teve uma que saiu de 18 para 1, não foi? Tem que ter cuidado com isso. Aí é Marina Silva. Aí foi... O meio ambiente na Marina queimou antes do Pantanal. Foi maldita a minha piada, mas eu vou... Foi terrível. Foi horrorosa. Não. Essa foi horrorosa. Oficialmente essa eu acho que é melhor cortar na edição. Não, corta essa daí. Não, jamais. Aqui não se corta nada. Sem corte. Se cortar as falas sobre Felipe Sabará do Novo, eu vou reclamar depois, hein? O Felipe Sabará não é mais candidato pelo Novo, mas também não sei por que ele fica com essa implicância. É representativo do Novo. É representativo. Ô, Ranulfo. Oi. Aí nessa aliança aí, o Lessa apoia o JHC aqui. Em Maceió. E ele sai para alguma coisa? Sai para alguma coisa? Como assim? Se ele sai para tomar café, se ele sai para... Não, se ele tenta algum mandato aí. O Ronaldo Lessa, candidato a vice-prefeito na chapa com o JHC, candidato a vice-prefeito, Ronaldo Lessa pelo PDT, ex-prefeito de Maceió, ex-governador, ex-deputado federal. Quando candidatou-se ao cargo de senador em 2006, o Collor acabou com os sonhos do Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa era um nome de grande expressão dentro do PSB, depois ele migrou para o PDT, e hoje é meio que ele estivesse voltando para o PSB com essa aliança nacional estabelecida. Hoje não tem cargo, não tem mandato, né? Tem ainda uma memória de voto, né, em Maceió por ter sido governador e tal. O funcionalismo público aprova bastante o nome
o nome de Ronaldo Lessa, do PDT, mas hoje não tem cargo. Retirou a candidatura a prefeito de Maceió, também é bom lembrar disso. Mais algum destaque para a gente sair desse tema? Hoje tá terrível. Foi no sentido de calor. Hoje está terrível. Ele tá demais. Bonner, da ciência política brasileira, está terrível. Minha terra está, além de muita fumaça, a fauna política cuiabana está na mesma toada de sempre. Então, você tem o Emanuel Pinheiro, que é o atual prefeito, envolvido com os maiores sortilégios. Dinheiro e fogo não dá certo. Não, pois é, e aí ele ficou famoso nacionalmente pelo recebimento de dinheiro que era devidamente guardado no paletó. Ele recebeu esse dinheiro do ex-governador Silval Barbosa, que hoje está comendo por conta do governo, no presídio, está preso. E também temos, ao mesmo tempo, candidaturas faunísticas ali, como o ex-prefeito Roberto França, que quer a todo custo colar a sua imagem à do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E aí você tem alguns quadros, o ex-procurador Julier, mas a eleição tende a ter uma chancela de se o Emanuel Pinheiro continua ou não, muito mais do que uma eleição competitiva em Cuiabá. Mas o cenário pode mudar. Maranhão, que o governador não declarou apoio a nenhum candidato, né? Fez aquela coisa, eu sou Madre Teresa de Calcutá e aqui eu não apoio ninguém, vocês concorram sozinho, talvez no segundo turno eu diga alguma coisa. Achei meio purista demais por parte do Flávio Dino, mas é opção dele. Não sei o que é que vocês acham. Ou estratégico para 2022, né? Pode ser também, mas fica difícil você conseguir agradar todo mundo, né? Política é um jogo de posicionamento, né? A ausência de posicionamento tem um preço talvez maior. Vamos ver o que é que o comunista, se a jogada do comunista vai dar certo. Vamos falar de Renda Brasil. Como está essa novela, Zé? Eita, essa novela se arrasta muito. Hoje teve mais um capítulo, né? Finalmente ele disse quais são as fontes que irão financiar o programa, mas veio com uma novidade que não era novidade, né? Veio com duas fontes que o mercado recebeu muito mal. A primeira fonte é de precatórios, aquilo que sobrar de pagamentos com precatórios, ele vai direcionar para esse programa, até onde eu ouvi em canais concorrentes. Isso não foi bem recebido, o mercado entende como uma possibilidade de calote em precatórios, e, obviamente, isso não soa bem. A segunda fonte que ele apontou é mais polêmica ainda, né? Que é o tal dos 5% do Fundeb. Isso já foi, inclusive, aventado anteriormente, e ele insiste na ideia de pegar parte do fundo de financiamento da educação, né, para financiar esse programa social. O ministro, relator, no TCU já disse que isso é uma manobra, né? Isso é claramente uma manobra e que seria mais interessante se ele mudasse a regra do teto, ao invés de fazer uma manobra fiscal, né? A tal da contabilidade criativa. Pedalada? Pedalada. Vai ser pedalada daquela digna de... Pedalada. Daquela volta da França, né? Vai ser... E o Congresso é extremamente atento contra pedaladas, né? Outros tipos de atrocidades podem passar batida, mas não pedale não, porque isso aí pode gerar sérios problemas. E agora é renda cidadã, né? Isso. Não é. Mas vocês acham que tem congress... Eu gosto dessa palavra, que tem congressista esperando essa pedalada para entrar com pedido?
Cara, isso aí não tem nem sentido político. Você vai tirar um dinheiro que uma parte já tem carimbo para os prefeitos no Brasil. Você acha que o Congresso vai... É assim, pelo menos o time não tá tão errado, porque vai ser depois da eleição, mas é uma medida que deixa todo mundo com cara assim, azeda, tá entendendo? E no final ainda você tem esse custo político, de você dar abertura para as pessoas, para outros parlamentares entrarem com pedido de impeachment, né? Por pedalada, né? É uma pedalada. Tem um argumento científico da ciência política que eu aprendi no Twitter, que é: tudo que você não conseguir explicar, chame de cortina de fumaça. Boa, ótimo. Muita coisa vai ser cortina de fumaça, hein? Chame de cortina de fumaça. Não tem lógica, não tem racionalidade, cortina de fumaça. Eu tenho a forte impressão que esse programa é mais uma tentativa. O Guedes, como ministro da Economia, ele é muito ruim no trato político, mas até do ponto de vista de desenhar políticas econômicas. E aí é interessante você ver de uma Mônica de Bolle a uma Helena Landau, por exemplo, dizerem a mesma coisa. Isso é bem interessante. E o Guedes, ele não esqueça do Arminho. Além do Arminio Fraga, mas é porque eu quis contemplar algumas variações dentro do pensamento econômico brasileiro. Mas aí eu também tinha que trazer a Laura Carvalho e tal. Mas o ministro Guedes, ele é muito ruim, assim, no sentido realmente de uma habilidade de construção de política econômica, é muito reativo, volta a apostar. É o liberal que eu conheço que mais fala de imposto. Eu fico absolutamente impressionado com quanto que se repete de imposto. E nesse caso específico do Renda Cidadã, atrelar o Fundeb é basicamente bater um carimbo dizendo: não queremos aprovar isso. Cortina de fumaça. Porque cortina de fumaça vai me lembrar a minha terra, lá o Pantanal, que tá queimando, né? Eu acho que isso aí eu vou chamar mesmo de inabilidade política mesmo. É um natimorto, né? O famoso natimorto, exato. Não dá nem para falar que é um cavalo paraguaio que começou já bem a corrida, não. Já começa com falhas de coordenação. Embora o Centrão, uma parte significativa dele, o chamado Centrão, apoie o governo, mas você tem um pensamento também relativo ao Fundeb que não acompanha o que o governo federal ele orienta. Então, muito mais até local do que federal. Então, você está basicamente criando confusão sem ter perspectiva de uma resolução positiva para sua proposta. É mais uma proposta que não vai chegar a lugar nenhum. Sensível demais. Diego, só você aqui é bloqueado pelo Guga Chakra. Mas não é sobre isso que a gente também sou bloqueado, mas também sou bloqueado pelo senador Flávio Rachadinha Bolsonaro, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público hoje, junto com aquele representante da seleção holandesa de futebol da década de 70, 74, Fabrício 78. Queiroz. Exato, a laranja mecânica. As instituições são parciais. Essa justiça aí é tudo parcial. Porque o Rio de Janeiro é um rogue state. Ok. Então lá a gente vai ser denunciado de novo, o canal vai cair de novo, os cariocas vão invadir aqui. Os vão acabar com a gente. Eu não queria, porque a gente fica deprimido quando o Diego fala sobre o assunto, mas é o jeito. Diego, Salles quer transformar o litoral brasileiro numa grande boa viagem. Boa viagem, exatamente. Praia de Recife. Que está na Exato, mas não precisa ser Valença. Não precisa ser só Boa Viagem como parâmetro, mas também para prestarmos uma homenagem ao sul brasileiro, que eu adoro. Já morei muito tempo ali, rodei muito Porto Alegre, aí tem Santa Maria, mas eu quero falar de Balneário Camboriú também. Então, o ministro antiambiental, Ricardo Salles, deseja
transformar o litoral brasileiro numa grande Boa Viagem e misturada com um Balneário Camboriú. Que litoral lindo, Então, cara. lindíssimo, principalmente com sombreamento. Quando chega 14 horas da tarde, já está aquela sombra daqueles arranha-céus ali na praia. Mas, para além disso, hoje teve uma reunião do CONAMA, 3 resoluções foram revogadas, e aí eram resoluções que tratavam de áreas de preservação permanente. E só para o nosso ouvinte que não é do meio, CONAMA. Exatamente, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o CONAMA ele foi criado ainda sob a ditadura militar, 1980, e ele sempre se caracterizou por um caráter fortemente inclusivo. Então, você tinha participantes da sociedade civil, dos governos estaduais, municipais, mas também do governo federal. E ele tem um caráter tanto consultivo quanto deliberativo. E aí, com a entrada do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, houve uma... O Ricardo Salles ele tem vários defeitos, mas uma coisa que ele não pode ser acusado é que ele não é eficiente. Então, dentro da proposta do Ricardo Salles, que é desmantelar os mecanismos de proteção ambiental, ele vem conseguindo atingir uma taxa de sucesso impressionante. Aí os efeitos estão aí, queimadas no Pantanal, o aumento também de queimadas na Amazônia, desmatamento. E aí, especificamente hoje, com essa reunião, o que ocorreu? Áreas de preservação permanente, aí eu chamo a atenção de 2 tipos de ecossistemas, que são a restinga, a vegetação de restinga e os manguezais, eles vão ficar muito mais fragilizados do ponto de vista de proteção. E aí 2 setores, em especial, bateram palmas para essa revogação das resoluções de proteção que o CONAMA outorgava a essas áreas, que é o setor da carcinicultura e também da especulação imobiliária. O setor imobiliário tem total interesse em ocupar essas áreas e aí pode ser refletido aqui no Nordeste ou mesmo no Sul, lá em Santa Catarina, com áreas, por exemplo, que seriam de preservação permanente, sendo já afetadas com ocupações irregulares. Rio de Janeiro também. E isso gera uma série de problemas ecossistêmicos. Então, por exemplo, áreas de manguezais são áreas, por exemplo, de reprodução de algumas espécies de pescado, né? Então, não estranhe que daqui a uns anos, por exemplo, a gente vai estar deixando de ter oferta de alguns peixes de consumo mesmo, assim, principalmente da classe média, mas de consumo. A gente vai perder, pesca artesanal também vai ser fortemente impactada, e além do fato de que essas áreas de manguezais também são áreas de procriação de algumas espécies, como tubarões. Então, não duvidem que, por exemplo, massificando essas áreas e ocupando, né, áreas originalmente de manguezais, a gente começa a observar daqui a uns anos um aumento de casos notificados de ataques de tubarão em áreas que não eram originalmente registrados casos. Então, são inúmeros efeitos perversos, além do caso também dessas áreas terem uma importância para a regulagem climática, coisa que não é muito dita. Então, é um cenário catastrófico do ponto de vista ambiental. Aí, se você vê quem participa das decisões agora, em massa, o governo federal e setores, por exemplo, como a CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, setor industrial, e aí as representações de órgãos ambientais, ela é reduzida, então perde por voto, reduziu o número de participantes e um controle maior por parte do governo federal. Pouquíssimo democrático. O povo adora falar de democratização, blá, blá, blá. Nesse caso, então, aí aqui não tem nada mesmo. É isso. Só eu fico deprimido quando o Diego começa a falar em meio ambiente, ou vocês também? Não, todo mundo fica deprimido quando o Diego começa a falar sobre isso, né? Mas eu acho que o pior é pesado. O pior dessa história é você ter representantes do governo depois, como o vice-presidente, né, o general, e ir para a TV dizer que é tudo propaganda negativa, que
os interesses internacionais estão acusando o Brasil de queimar o patrimônio ambiental dele, e isso é tudo intriga da oposição, digamos assim, etc. Quando você olha para as práticas, né, quando você assiste a uma reunião e a reunião não é fake, a reunião é ao vivo e estão lá, as pessoas estão lá de fato, e você constata tudo aquilo que tem sido praticado na questão do meio ambiente. Né? Tudo aquilo não é simplesmente um discurso que vem de fora e que quer acusar. Você tem práticas dentro do Brasil que apoiam esse discurso. Esse discurso existe, de fato, interesses existem, e etc. e tal, mas a gente dá muita munição, a gente dá muitos motivos para que esse discurso ele seja verdadeiro, né? Para que ele tenha rebatimento. O que mais me impressionou na reunião do CONAMA, e aí eu tive o desprazer de assistir, eu trabalho com essa área ambiental, então a falta de critérios técnicos é algo absolutamente impressionante. E acompanha, porque é um quadro geral, isso não é só em relação ao meio ambiente, na saúde também, mas é um quadro de aversão a discussões técnicas quando vão ser debatidos temas na área de saúde e meio ambiente. É absolutamente impressionante. Isso chega até agora na área da economia, porque o Guedes, como ele cada hora ele fala que vai atrair 60 trilhões de investimentos, assim, de onde que saem esses números? Então esse governo é um governo anti-dados, anti-técnica e anti-científico. E isso reflete, por exemplo, nessas deliberações. É isso. Ó, vamos mudar de assunto. Diego vai gravar um exclusivo sobre reunião do CONAMA até o final de semana, e aí, se você acha que o seu dia foi muito feliz, você pode assistir o vídeo dele falando sobre meio ambiente no Brasil, que vai ser muito útil. Né? Para a sua saúde mental. Vamos de rapidinho para encerrar o programa? Quer dizer, quase, né? Nessas eleições, qual é a única capital de estado que não está apta a ter segundo turno? Eu vou ver se bota um grilo na edição. Boa. Seria uma boa. Palmas! Meu Deus. Que trocadilho terrível. Horroroso, cara. Minha gente. Meu Deus. Olha só. Corre, Berg. Candidatos, tem muitos nomes, né? Tente de novo. Tiririca, Trumps, Obamas, Malufes e Brizolas. Qual desses tem maior frequência? Tiririca. Eu aposto no Tiririca também. Trumps. Trump só tem 3, Tiririca tem 99, 58 Brizolas, 19 Malufes e 18 Obamas. Esse levantamento foi feito pela jornalista de dados Cecília Dolago. Ela fez uma thread gigantesca no Twitter, e quem quiser vai lá, ficou interessante. Tem muita coisa inútil, né? Mas, enfim, é muito interessante. Vamos fechar o programa com indicações. Quem começa, Zé? Vai tu. Eu vou indicar um canal dessa vez, eu não vou indicar um livro. Eu vou indicar um canal que eu gosto muito, um podcast que eu gosto muito de ouvir, sempre ouço todos os episódios, que é o Expresso Ilustrada, com Isabela Menon e o Lucas Breta. Eu estou indicando muito eles, porque eu descobri que o Lucas é torcedor do CSA, isso me deixou feliz. CSA! Vou fazer a indicação desse podcast hoje no canal. Eu não entendi o critério, mas tudo bem. Se tiver um cruzeirense assistindo esse jogo, rebaixamos vocês aí, CSA. E agora na Série B já botamos vocês na zona, viu? Vocês cuidado, viu? Vai, emenda com a tua indicação aí. Eu vou indicar uma coisa bacana. Eita, não vai dar para ver não com essa minha foto. Não vai não. Pois... Não, o universo está atrapalhando. Eita, vai ter que indicar outra coisa. Pelo menos de outra cor, não é? Deixa eu ver então esse aqui. Esse parece. Não, eu vou indicar esse aqui mesmo. A lógica das eleições municipais. Tem artigo para todos os gostos aqui. Daqueles que a gente fica bem feliz, bem institucionalista, afinal elas estão funcionando. Viu? Sempre, claro. Fragmentação, previsão eleitoral, aí sim, hein?
Peso do dinheiro e do tempo de TV nas campanhas. Por isso que se faz coligação nesse país. Não vamos dizer que isso não funciona, né? Tá aqui. Recomendo muito. Professor Elcio Marateles e professor Antônio Lavareda. Boa. Diego? Eu ia indicar um livro, mas eu já mudei de ideia. Eu vou indicar um canal de jazz no YouTube, All That Jazz. Aí depois pode até colocar o link. Eu te mando o link do canal para ficar muita coisa boa, desde clássicos do jazz, algumas apresentações de sumidades, divindades do jazz, como Coltrane, mas muita coisa nova também, acid jazz, tudo que vocês imaginarem, world music, bem diverso. Para quem gosta de jazz, All That Jazz é um bom canal. Ok, eu vou indicar coisa séria. As últimas indicações não foram tão sérias. Eu vou indicar coisa séria, uma coisa que vem consumindo os meus dias. Populismo, uma breve introdução, Simon Turney. É um livro que tudo que você precisa saber sobre populismo, mas sempre teve medo e vergonha de perguntar, está nesse livro. Desde as origens, o que é e o que não é populismo, quais são os populistas de esquerda, de direita, populista de centro, quando o populista não é ele isoladamente, é um grupo de populistas, como é o caso do Podemos, na Espanha, ou Cinco Estrelas, do Pepe Grillo, na Itália, e por aí vai. A discussão é boa, tem características. Talvez, se você pensar em como montar um indicador para mensurar populismo, o primeiro livro é esse. E aí tem, inclusive, referencial, discussão, ponto de vista, tem tudo. O livro é ótimo. Melhor ainda, o livro foi concluído em 2019. O livro, inclusive, fala do presidente de vocês, já eleito, Jair Bolsonaro, Trump, e por aí vai. É isso. Então, ficamos por aqui, ainda deprimidos com a história do meio ambiente do Diego. Verdade. Lascar com os mangues, que tem uma cidade aí que fez um shopping em cima de um mangue aí, eu não vou nem falar qual foi. Tem de tudo. Exatamente. Tem de tudo. Então, ficamos por Vê aqui. se eles vendem Guaiamum lá. Não vendem. Guaiamum no shopping? Não, lá não vende mais Guaiamum. Nesse lugar que fizeram Nessa cidade. um shopping em cima do mangue. Mas Aracaju, a região mais cara da cidade, o metro quadrado mais caro, salvo engano, é de frente para o mangue. Sério? É por isso. Não é de se frente quer para a praia. conservação, É jovem. de frente para Parolândia.